Oi, turma, do livro Amanhecer de uma Nova Era, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, capítulo 13, Atendimento Coletivo. No dia imediato, procuramos continuar participando das atividades habituais do Centro Espírita, porquanto necessitávamos de condições psíquicas para os serviços que teriam lugar durante as avançadas horas da noite. Fôramos informados por Petitinga e por Jesus que o mentor pretendia convocar os espíritos que foram recolhidos pelos cavaleiros templários para os ajudar, conforme as necessidades de um bom número deles. Aqueles que apresentavam os lamentáveis processos de zoantropia receberiam auxílio conveniente na comunidade espiritual do mais além, melhor equipada. Entretanto, aqueles outros que somente se encontravam em desvario, hipnotizados pelo dominador e submetidos a injunções muito dolorosas, porque ignorantes da realidade da vida, precisavam de orientação para renovar-se e voltar à prática do bem e do próprio progresso. Na abençoada oficina de amor, que era a instituição, multiplicavam-se a cada momento os serviços de socorro, porque, mantendo abertas suas portas ao sofrimento de ambos os planos, sempre estava sendo visitada por uns encarnados e outros desencarnados em carência e desespero. Acolhimento, portanto, e auxílio com providências cuidadosas a fim de evitar que penetrassem no recinto os ociosos, os perversos e os burlões. As horas pareciam insuficientes para o atendimento que sempre se dava com calma e harmonia, sem improvisações, como só ia acontecer com as responsabilidades espirituais, sob direção segura dos nobres mentores. O verdadeiro centro de benefícios espirituais significativo, o número de benfeitores, ocorria às suas dependências, procurando atender aos afetos que haviam ficado na retaguarda orgânica, tanto quanto se haviam extraviado, e encontravam-se em regiões de acerbas dores ou por necessidade pessoal de aprendizagem e treinamento. Diversos cursos eram ministrados também pelos mensageiros da luz para aprendizes e desencarnados que desejavam ser úteis, mas não possuíam experiência. Curiosamente, acompanhei um grupo de atendentes liberados das visitas àqueles que solicitavam ajuda por intermédio de correspondências ou por solicitação de terceiros. Esses aspirantes a serviço mais cuidadoso, inicialmente sob a tutela de visitadores especializados que se seguiam aos lares solicitantes, tomando conhecimento dos problemas perturbadores e trabalhando as providências benéficas em favor deles. Não poucas vezes eram solicitadas ajudas, visitas e socorros. Nome e endereço eram colocados em um lugar especial para poderem ser anotados pelos trabalhadores que, a partir daquele momento, elegiam-se como assistentes dos aflitos. As visitas eram feitas sempre que os solicitantes estivessem no lar ou nas avançadas horas da noite, quando adormecidos, poderem receber o benefício da orientação dos passos da inspiração que os guiaria no cotidiano existencial. A hora aprazada, conforme estabelecido anteriormente, com a presença do grupo mediúnico em recolhimento, o médico dos pobres expôs-nos, com bondade e sabedoria, os danos causados pelas incursões contínuas há algum tempo de perseguição a hostes espíritas no Brasil e em toda parte, especialmente na terra do Cruzeiro, pelos asseclas do Rabino, são expressivos. Desde quando pôde compreender que o Espiritismo também é o cumprimento da promessa de Jesus, informando que retornaria por intermédio de o Paracleto. Esse adversário soez passou a infiltrar-se nas atividades do movimento humano, gerando mal-estares, dissídios, competições infelizes, lutas internas, perturbações por desvio de conduta moral, disseminando a maledicência e todos os seus prejuízos. Sociedades respeitáveis passaram a receber a visita de militantes do mal, acompanhados por outros que se comprazem em molestar e gerar embaraços ao progresso. Estimularam lutas inditosas, disputas clamorosas em todo ouvido das lições do Evangelho muito bem difundidas e pouco vivenciadas. Mensageiros da luz, preocupados com a insurgência que se vem apresentando em diversos lugares onde deveriam reinar a concórdia e a fraternidade, têm chamado a atenção de trabalhadores imprevidentes que sempre se supõem impólutos, afirmando que o erro é sempre praticado pelos outros, sem que consigam real despertar para o trabalho de autoburilamento e de vigilância. Insidiosamente,
os perturbadores prosseguem, penetrando nas hostes do bem, ameaçando a unidade do trabalho e afastando almas comprometidas mais frágeis, que tombam no desânimo e na descrença. Tem escasseado a abnegação e a renúncia, a humildade, o sacrifício, o benefício do egoísmo, da soberba e da presunção, geradores dos combates insanos e destrutivos que afastam aqueles que buscam a paz e o bem. É certo que não apenas sã-deus estão vinculados ao nosso irmão Rabino, mas também grande parte do número deles pertencentes a diversas raças e religiões, porque a perversidade não é patrimônio de um povo ou de um outro, de uma ou de outra crença, mas do ser humano em si mesmo, ainda primitivo e vaidoso, aproveitando-se das brechas morais abertas nos servidores e vigilantes pelos técnicos em obsessão. Todos esses adversários da luz invadem recintos antes fortalecidos pelo amor e semeiam a discórdia. Geram enfrentamentos por questões banais, inspiram divisões nos conceitos doutrinários, perturbam e destroem. Visivelmente preocupado, continuou com o mesmo tom de voz no qual a vibração de seriedade e de significado profundo destacavam-se. Os apelos dos mentores de diversos núcleos espíritas alcançaram o Senhor da Seara, que tomou providências por intermédio do irmão Caridade, iniciando-se em toda parte e em toda a sua doutrina, como é apresentado um programa de restabelecimento dos ideais conforme as bases kardecianas, que permanecem inquebrantáveis. Várias providências vêm sendo tomadas em caráter de urgência, incluindo o nosso pequeno grupo, encarregado de demover e o organizador das fileiras agressivas que agora dormem em necessário refazimento para um despertar angustiante e necessário, referente ao longo período de alucinação e de despautério. Logo mais estaremos atendendo aqueles que se encontram recolhidos em nossa casa e eu mesmo vem acontecendo nos grupos sérios, nos quais a mediunidade é respeitada e trabalhada com honradez e abnegação. Quando são orientados os adversários trazidos a comunicação dolorosa para eles e ao mesmo tempo libertadora. Não se trata de uma fácil tarefa, como nada é tão simples como às vezes pode parecer, porquanto o seu objetivo não é apenas o de afastar o mal e os maus desencarnados, mas o despertar dos trabalhadores para que retornem às suas origens e o dever da caridade, vivendo conforme o preceituam para os demais. Este momento severo de identificação de responsabilidades é também o de preparação para que possam criar as condições hábeis para as ocorrências da felicidade que um dia pairará no planeta deles, no planeta terrestre. Aos que se encontram vinculados a Jesus, cabe a indeclinável tarefa de preparar o advento dos dias melhores, sem jactâncias nem precipitação, igualmente não complicando as possibilidades de realização. A fatalidade do bem alcançará a meta destinada, mas todo aquele que se fizer impedimento, consciente ou inconsciente, será afastado, sofrendo as consequências de sua insubordinação. Porquanto quase todos hoje estamos cientificados do que está acontecendo, assim como do que virá a suceder. Nosso labor na esfera espiritual será complementado pelos espíritas conscientes e, sem dúvida, por todos os cidadãos afeiçoados ao dever e à prática dos compromissos assumidos com honradez. Esse texto é longo, gente. A fé esclarecedora facilita a realização do programa, mas serão sentimentos dignos que se encontram em todas as criaturas que se encarregarão de tornar realidade os projetos em desenvolvimento. Divulgar, portanto, a lição da verdadeira fraternidade, vivenciando-a, esclarecer as massas pelo exemplo, despertar as consciências adormecidas mediante as clarinadas das ações benéficas, superar os apelos das paixões primitivas em favor da realização constitui compromisso de todos os seres humanos convidados para a terra da esperança.
Novamente silenciou, enquanto todos o ouvíamos com a mente e com o sentimento enobrecido, logo prosseguindo. Honrados pela oportunidade de servir, espalhamos o reino de Deus em toda parte, cantando, honrando ao Senhor que nos ama e segue à frente. Agora oremos e deixemos que a celeste inspiração nos alcance. Luzes diáfanas bailavam em musicalidade suave no ambiente. Pequenos e sucessivos grupos de irmãos atormentados foram conduzidos pelos cavaleiros templários que demonstravam compreensível alegria por estar em serviço ao próximo como no passado. Nos lamentáveis dias das cruzadas, sendo colocados na sala ampliada na sua dimensão física, exudando emanações doentias decorrentes do estado emocional e espiritual de que eram portadores, os enfermos lentamente, a psicosfera ambiental foi se alterando até quando o salão estava totalmente repleto. Os espíritos em estado de deformação perispiritual, que também haviam ficado no dia da redenção do Rabino, permaneceram em departamento espiritual de assistência que se comunicava diretamente com a colônia. Em desconforto, quase todos movimentavam-se nos lugares onde se encontravam alguns hebetados, outros ansiosos e mais outros de olhar esgazeado, sem noção do que estava acontecendo. Esses irmãos seriam parasitas espirituais que deveriam ser acoplados ao perispírito dos trabalhadores invigilantes e que ficariam retidos a benefício geral. Havia também um número expressivo de turbulentos e zombeteiros que pareciam desejar a continuação no desvio de conduta, agora, porém, sem meio de fazê-lo. E a nuvem carregada de vibrações enfermiças, pontos luminosos atravessavam-na, alcançando os espíritos atormentados. Após uma prece emocionada e rica de amor enunciada por Hermano, uma jovem desencarnada aos 20 anos de idade aproximou-se, aproximadamente vestida em uma longa túnica branca esvoaçante de delicado tule, começou a cantar o Adeste Fidelis, de John Francis White, composto no século XVIII para fazer parte dos cantos de Natal que nos levou quase ao êxtase. De pé, fiéis à letra da música sublime, concitávamos a permanência em atitude de vigilância para o serviço do bem em homenagem a Jesus. Em face da expansão do hino de louvor, por todo o recinto, as harmoniosas vibrações modificaram uma pesada psicosfera, diluindo as ideoplastias viciosas e facultando que todos aspirássemos energias dulcificantes. Terminada a peça musical, nosso benfeitor levantou-se da mesa mediúnica, onde nos encontrávamos com os companheiros encarnados em desdobramento parcial pelo sono fisiológico, assim como tendo a presença de alguns mentores da instituição, começou a falar. Seja conosco a paz do Senhor. Por mais terrível seja a noite tempestuosa, o dia brilhante chega sem alarde para a renovação dos desastres ocorridos. Todas as aflições, mesmo aquelas que decorrem da teimosia dos sofredores, encontram a alternativa da esperança e da tranquilidade. Nenhum mal, portanto, pode permanecer prolongado em demasia, após atender a finalidade para a qual se destina, cede lugar à renovação, ao equilíbrio, à esperança de novos cometimentos menos perturbadores. Iludidos pela inferioridade, muitos de nós temos caminhado à margem do dever, tombando na loucura do prazer pessoal e dos desejos de dominação. Vítimas uns algozes, outros constituímos a imensa legião dos filhos do Calvário, a que se reportou Jesus, informando que fora para tais que ele viera. Eis, pois, chegado o momento de o encontrarmos alterando a conduta mental e emocional a que nos temos entregado ao longo dos tempos de alucinação e perversidade, de caprichosa teimosia no erro e na desídia. Sempre soa a trombeta da renovação espiritual anunciando novos tempos, que não mais se harmonizam com o crime nem com a prepotência de alguns sobre os outros. Todos nascemos livres, sendo dependentes dos nossos atos, quando bons experimentando júbilos, quando maus padecendo e a escravidão em relação aos mesmos. Elegestes até agora o caminho sombreado pela crise e pela insensatez, adotastes condutas de rebeldia, quais se fosseis novos soberbos Lúcifers,
atrevendo-se a enfrentar as leis divinas. Em consequência da aberração, tombastes nas malhas do inferno, sofrimento que espalhastes em muitos lugares e que agora passais a recolher como cardos ferentes. Não recalcitreis ante as necessidades de recomeçares com lágrimas as experiências desditosas que vivestes com sorrisos, enquanto outros choravam. O Senhor não deseja que permaneçais nos cipoais da ignorância. E por isso, enseja-vos a ocasião libertadora que agora nos chega em hinos de esperança. Libertai-vos da servidão dos instintos agressivos e vis, ampliando os sentimentos de amor e de compaixão com vossas vidas. Como o passado não pode ser anulado, as consequências dos vossos atos encontrar-se à vossa frente, aguardando a solução que tereis de adotar espontaneamente a fim de lograres paz que ainda não conheceis. Em vossas aflições perguntar-me-eis de que forma será possível essa renovação, esse trabalho de reconstrução das nossas vidas. Aqueles que estão vinculados ao judaísmo responderemos que nos vossos livros sagrados, como Sefer HaBair, ou o livro da iluminação, no Zoar, ou o livro da esperança, a transmigração das almas por intermédio dos corpos é conhecida como Guigbu Neshamot, e os racistas e canibalistas sabem que a reencarnação é o caminho único, aliás, para facultar a regeneração do ser humano e a reparação dos males praticados através dos tempos. Aqueles outros que se encontravam matriculados no cristianismo também não ignoram o diálogo de Deus com o Dr. Nicodemos, quando lhe asseverou que é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus, nascer da água, corpo e do espírito, personalidade nova. A reencarnação é a escola bendita que faculta o desenvolvimento dos valores intelectuais e morais do espírito no seu crescimento em busca da perfeição que lhe é destinada. O amigo de Jesus fez uma pausa a fim de facultar o entendimento das suas palavras. Enquanto falava, a vibração da sua voz e o conteúdo da sua mensagem criaram uma harmonia ambiental que provocou a quietude dos infelizes, acalmando-os na mesma medida do possível, facultando-lhes absorver as palavras que lhes chegavam no íntimo e ficariam impressas para sempre, mesmo que não entendidas naquele momento. A seguir, o nobre mentor deu continuidade à explicação. Seguistes o chamado da desordem e da destruição, porque participáveis da loucura proporcionada pela ignorância das leis de Deus. Hipnotizados pelo terror e castigados pelas fúrias, fizestes o que vos era imposto, sem dar-vos conta da sua gravidade. Agora despertais para a realidade nova que vos impõe responsabilidade pelos atos e compromissos impostergáveis. Vosso antigo chefe, mais infeliz do que vós todos, encontrava-se adormecido a fim de ter diminuídas as lembranças desditosas de poder recomeçar do ponto que parou, dominado pela ira fugaz e pelo ódio abrasador. Também ele e outros tantos que se lhes submetiam avançarão pelos mesmos caminhos eivados de desares que o chamarão ao refazimento. Ninguém está incólume aos desígnios divinos, fazendo o que lhe apraz, sem experimentar os efeitos dos atos de qualquer natureza. O amor, porém, do Mestre Jesus por todas as suas criaturas excede tudo quanto podemos imaginar dentro dos nossos limites egoísticos. Hoje começa a nossa restauração. Acalmai os anseios do coração e os tormentos da mente, a fim de poder descrescer interiormente, alcançando o patamar sublime da paz. Que o Senhor a todos nos abençoe e nos ilumine. Quando terminou, as sombras pairavam no ar, estavam totalmente diluídas. Automaticamente os cavaleiros templários puseram-se na atividade socorrista, distribuindo energias calmantes sobre as cabeças dos sofredores, alguns dominados pelo pranto do justo arrependimento, outros saindo da hebetação, outros mais expressando surpresa e admiração. As mãos da caridade apresentavam-se luminosas em decorrência dos sentimentos dos passistas gentis que aprenderam a arte e a ciência de servir ao seu próximo desde os terríveis dias das trevas medievais. Todos nós, presentes, levantamo-nos e distendemos nossas mãos também na direção da turba em recolhimento interior possível que se foi beneficiando das energias que os penetravam com finalidades específicas. Foi então que, novamente,
A voz do mentor fez-se ouvida, enquanto acordes musicais dominavam o ambiente. Sublime dispensador de bênçãos, dispensador de bênçãos, quando a madrugada rompe a treva da ignorância anunciando dia de júbilos aqueles que te servimos saudamos-te. Nossa, tem hora que dá um branco. Na condição de sol de primeira grandeza, suplicando que a tua luz dilua toda a nossa maldade, abrindo espaços para a instalação do reino do amor em nossas vidas. Somos os seus discípulos equivocados que estamos de volta ao rebanho, em face da tua misericórdia após o abandono que nos impusemos ao longo da trilha evolutiva. Recebe-nos como somos, a fim de que aprendamos a ser como desejas que o conseguimos. Nossa oferta ao teu magnânimo coração já não é a taça de fel da ingratidão ou do abandono, mas o compromisso de ser-te fiéis em quaisquer circunstâncias que enfrentemos amanhã, compreendendo que mesmo o sofrimento é dádiva celeste para nossa purificação. Como recebeste Pedro arrependido, que lhe confiaste a direção de um grupo estarrecido, e foste buscar Judas nas regiões infernais, concedendo-lhe a oportunidade dos renascimentos purificadores, concede-nos também a todos nós, os discípulos ingratos, a misericórdia de teu perdão, em forma de renovação íntima pelos incontáveis processos das reencarnações lenificadoras. Permite que os teus mensageiros abnegados permaneçam conosco em teu nome, auxiliando-nos no processo de iluminação, de forma que toda a treva que deixamos pela senda faça-se claridade e decidimos-nos por seguir adiante, seja qual for o preço a resgatar. Jesus, concede-nos a tua dulce da paz, a fim de que sejamos dignos de ti hoje, amanhã e sempre. Harmonias siderais permaneciam no recinto banhado por claridade semelhante à lua, ao luar. Cuidadosamente os cavaleiros templários e os membros da casa foram conduzindo os grupos socorridos à intimidade do edifício para a imediata remoção à colônia espiritual, onde se preparariam para as futuras reencarnações. Entendemos, por fim, a grandiosidade e o poder do amor em nome do sumo bem e os perigos que rondam as comunidades dedicadas ao crucificado sem culpa. Encerrada a reunião, todos os membros encarnados foram reduzidos aos seus respectivos lares e nós outros buscamos o repouso que nos facultaria melhor penetrar nos soberanos códigos da superior justiça. Gente, o texto é muito longo, cansa a voz da gente. Eu não vou ficar me estendendo muito, não. Em resumo, lembram que no capítulo anterior, eles conseguiram convencer os espíritos a serem socorridos. Então, aqui, esse atendimento coletivo, eles fizeram no lado espiritual, tanto com os encarnados como com os desencarnados. Os encarnados foram tirados dos seus corpos através do desdobramento, através do sono, já era tarde da noite aqui. Então, eles trouxeram os encarnados mais os desencarnados para esclarecimentos. E dentro desse esclarecimento chamaram a Francisco de Assis, para que ele pudesse dar as palavras. E as palavras dele certamente são lindas. Eu é que não estou tendo condições de ler tanto, né? Doendo a garganta aqui. Mas ele, conforme ele vai falando, a gente até arrepia, gente, porque é bonito de ouvir. Como eu sou um pouco santomé, né, eu sempre fico naquela, será que realmente é uma comunicação do Francisco de Assis? Mas o que faz a gente ter a fé de que seja é pelo grau da escrita, né? Pode ver que eu atropelo algumas palavras, gaguejo, que são palavras que só o espírito superior, para chegar até nós, eles utilizam, porque as palavras deles ainda são mais difíceis que essa. Mas eles tentam chegar o mais perto possível para poder transmitir as mensagens que a gente possa entender. Então, aqui a gente vê essa reunião, né, atendendo todos eles, os que estavam em formato ovoide, os que estavam em formato de lobo, os que estavam ali para zombar, para perturbar. Então, tinha vários tipos de classificação de espíritos aqui, não era só um tipo de espírito socorrido. E para cada qual o atendimento era direcionado. Eles vão ter que passar por essas sessões assim, hospitalares, digamos, né?
até o seu refazimento, porque há muito sofrer aí, porque tanto que eles causaram que ele fala, é a lei da natureza, você causou, você vai receber de volta. Então não pense que eles foram socorridos e que vão viver um mar de alegria, que não é bem assim não, por mais que tenham se arrependido, e tem outros que nem arrependidos estão. Então aqui eles vão fazer o quê? Uma triagem através dessas orações, ver quem tá afim, ver quem não tá, né? Eles não vão prender aqueles que não querem acolhimento, aqueles que não querem se transformar, mas ele deixa bem claro, ai daquele que não queira evoluir, porque o planeta está evoluindo. E aqueles que não fizer jus a essa evolução que o planeta está tendo, eles não vão ficar aqui, vão para outro planeta, um planeta mais atrasado, vão levando todo o seu conhecimento, não perde o seu conhecimento, porém, lá no outro planeta não tem mamata. Lá vai ser ranger de dente novamente. A Terra no seu primórdio, pensa, fazer fogueirinha lá de novo. Então, ele deixa pra gente assim, quer ajuda? Nós estamos aqui, nós estamos tentando ajudar de todas as formas. Mas quem precisa acreditar, ter fé e quem precisa ter vontade é você. A espiritualidade, em momento nenhum, falou, vou te carregar no colo. Eu vou te direcionar, mas quem vai andar é você. Então, mesmo quando eles fazem o trabalho de recolhimento, que eles fazem essa campanha fraternal com todos aqueles que causavam, nem por isso eles são mole, eles têm pulso firme, né? A decisão sempre vai ser do assistido. Porém, é colocado, olha, vai acontecer isso, isso e isso se você não se redimir. Não quer? O livre-arbítrio é seu, pode ir embora. Agora, se você quiser, nós estamos aqui para te auxiliar. É isso que a espiritualidade suprema faz. E aí que eles mostram, né, nesse capítulo, como que foi feito esse atendimento coletivo através da fala de Francisco de Assis. E que fala?